Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? E antes da gente ir para o vídeo, queria pedir pra vocês deixarem um like de vocês, deixarem comentários aqui embaixo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar pra vocês. Me seguir nas minhas redes sociais, tanto o Instagram como o Scooby e o TikTok. Bom, gente, e hoje é um vídeo de um vlog de leitura. O meu coraçãozinho estava me pedindo pra ler esse aqui, de Sangue e Cinzas, de Jennifer não sei o que, tá? Jennifer só, que é da Galera Record, né? E perfeito, parece, assim, parece não, a maioria das pessoas do BookTube já leram esse livro, né? Ele tá muito popularzinho, muito famosinho, todo mundo já leu, todo mundo amou, assim, a maioria, né, gente? Quando eu falar assim todo mundo, eu quero dizer maioria. Dizem que pra quem gosta dos livros da Sarah J. Maas, vai gostar muito desse daqui, né? Vamos ver, né? Não sei. Muitos estavam comparando a escrita, a história, muito com os livros da Sarah J. Maas, mas eu já vi gente dizendo que não, tá? Que não é idêntico a Sarah J. Maas. Pode ter algumas coisas que lembrem, né? Mas não igual. Eu só sei que é uma fantasia, creio eu, com féricos. É isso, acho que é com féricos. E tem cenas hot. Acho que é por um desses motivos que comparam com Sarah J. Maas, né? Porque Sarah J. Maas escreve fantasia férica com hot, né? E eu não sei a faixa etária, mas eu acho que é mais de 16. Já que na capa não tem classificação etária para maiores de 18. Então, eu chuto que seja mais de 16, tá, gente? E ele é bem grossinho. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem 667 páginas. Este calhamaçozinho. Agora eu vou a leitura e vocês vão acompanhar, que eu já vou gravar pra vocês.
Tá, gente, voltei. Não li muito, tá? Li aí umas 48 páginas. Aqui, pelo que eu vi, temos uma donzela, que o nome dela é Penélope, ou é Penélope. Não sei se é Penélope ou é Penélope, tá? Mas eu vou chamar de Penélope. Tá, então temos nossa donzela, que é a Penélope. E pelo visto ela tem um poder, né? Pelo visto algumas pessoas têm alguns poderes. E aí tem uns ascendentes. Uma coisa que eu ainda não entendi muito, tá, gente? Só que aí, pelo visto, ela não gosta muito de ser uma donzela, né? Porque tem que fazer aí algumas coisas. E ela queria ser mais uma pessoa normal, então ela tá no tipo de uma festa, né, que é feita aí onde vários homens vão para viver, né, experiências, mulheres também. E aí ela tava nesse local, ela foi disfarçada, né, para ninguém saber que era a donzela. E ela usou um apelido chamado Pop, mas aí apareceu nesse local uma pessoa que ela considerava como um pai. E aí ela teve que se esconder. E uma pessoa, uma mulher, né, ajudou ela a se esconder, mandando ela entrar num quarto que estava sem ninguém. Só que quando a Penélope, ou Pop, né, que ela gosta de ser chamada pelo apelido que a mãe deu pra ela, que é Pop. Então, quando a Pop entra nesse quarto, ela percebe que ela não está sozinha, que tem um cara lá, que eu creio que vai ser o nosso protagonista, né, o par romântico dela, que o nome dele é Walking. Então, ele tá dentro desse quarto e ele começa a né, ficar ali com ela, beijar ela, porque ele meio que confunde ela com outra pessoa com quem ele já ficou por conta da roupa que ela tá vestindo, que ela pegou emprestado com essa menina. Então ele acaba meio que confundindo, mas aí depois ele percebe que não é a mesma pessoa e aí eles têm um papo ali, né? E eu parei, né, nesse papo, né? Eles terminaram o papo. E aí ele pergunta se ela foi ali só pra conversar com ele, o que é bem estranho, né? E aí meio que, não sei, ela... Porque assim, parece que os deuses querem a donzela, né, virgem e tudo mais. E ela meio que quer ter essas experiências antes desse tipo de ascensão, né? Então ela tá ali cogitando a ter esse tipo de relação com ele, né? Já que ela deu o primeiro beijo dela com ele. Então ela tá cogitando fazer outras coisas também. Tá? Então eu parei nessa parte que ela tá cogitando. Não sei se realmente eles vão fazer ou não. Né? Eu parei no capítulo 3, página 48. Vou mostrar pra vocês. Tá? Ó. Página 43, página 48, capítulo 3. E essas aqui foram as marcações que eu fiz. Ó. Então, é isso, gente. Eu vou dar continuidade na leitura ainda hoje, mas nesse momento não. Vou dar uma pausa agora
Minha vista tá um pouco cansada, então eu vou descansar um pouco a minha vista, tá? Mas tô gostando bastante do livro até o momento. Acho que vai ser bem interessante. Uma coisa que eu não esperava é que fosse ter um momento caliente, né? Um momento picante logo agora no começo, em tipo primeiro e segundo capítulo, apesar de não ter ido pros finalmente, mas já teve uma parte ali um pouco picante. Então, gostei. E aí eu vou agora me despedir e até a próxima atualização. Beijito! Oi, gente! Hoje é dia 24 de março, já é de noite, já vai dar 7 horas quase. E eu estava lendo, né, de Sangue e Cinzas, já tô na página 194. Fiz bastante marcações e eu só tenho a dizer que eu estou amando muito. Vou dar uma pausa agora, depois eu falo melhor pra vocês quando eu voltar ali. Oi, gente! Hoje é dia 25 de março. Eu fiquei de atualizar ontem pra vocês, mas acabei dormindo. Fui assistir uma live e acabei dormindo. Eu cheguei a falar pra vocês ontem que eu cheguei na página 194, né? Que foi no capítulo 12, tá? Ó, mostro pra vocês. 194, capítulo 12. Bonitinho aqui pra vocês. E aí, deixa eu falar, gente. Como eu falei, aqui temos a nossa protagonista, que eu vou chamar ela de Pop, não de Penélope, porque eu me lembro mais de Pop. E nós sabemos que a nossa protagonista ela é uma donzela, então meio que ela vai ter que fazer... Ela vai ter que ser acendida. Uma coisa assim, eu ainda não entendi muito bem esse lance de acendida. Ela vai se entregar aos deuses, né? Que eles acreditam. Só que eu não entendo porque, tipo, nesse lugar onde ela mora, né, nesse reino, o segundo filho, ou então o terceiro filho de uma família, ele é entregue para os deuses e ele acaba morrendo. Tipo, ele é um sacrifício, né, para os deuses. E, pelo que eu entendi, a Pop, ela não vai ser um sacrifício. Ela vai ser acendida, que eu ainda não sei muito bem o que é acendida, né? Não sei como ela vai ser acendida, mas ela vai ser. E meio que ela quer mudar o mundo, então creio eu que ela não vai ser morta, né? Mas pelo visto ela não pode mais ter filhos, né? Depois que ela for acendida, ela não pode ter filhos. E antes dela ser acendida, ela também não poderia beijar, ela não pode ter relações sexuais, ela não pode muita coisa. Mas indo pra essa festa e conhecendo esse Walk, ela acabou permitindo que ele a beijasse, então ela beijou ele. Mas ele não sabia que era ela, pelo menos não foi citado isso no livro, que ele sabia que era a donzela, né? E ela não mostra o rosto, gente. A donzela não pode mostrar um rosto, então ela fica com a máscara, um capuz assim, onde cobre o seu rosto, e ele não sabia, pelo menos, creio eu. Mas aí aconteceu alguma outra coisa que ela precisou de um guarda pessoal. E aí, quem vai ser o guarda pessoal dela? Isso mesmo, o Walk vai ser o guarda pessoal dela. Então ele teve que ver ela sem máscara. E a reação, ela ficou com muito medo da reação dele, porque ela achou que a reação dele fosse de pena, porque ela tem algumas cicatrizes no rosto. Então ela achou que fosse por pena, que ele tivesse uma reação de pena, ou de medo, ou de repulsa, de nojo, né? Mas na verdade ele não teve nenhuma reação dessa, muito pelo contrário, ele achou ela muito bonita, né? Porque foi falado aqui no livro, mas ela teve, né, que mostrar o rosto pra ela. Só que ela não sabe se ele já acredita que ela seja a pessoa com quem ele beijou nessa festa ou não. E ela ainda não falou com ele, porque ela sabe que assim que falar, ele vai saber que ela era a menina que ele beijou. E ela tá com medo dele acabar contando pra alguém pra poder subir de cargo. E ela tá muito preocupada com isso. Então não sei, gente, o que esperar. Tô gostando, tá? Então eu vou ler agora. Isso, beijo. Gente, eu vou gravar pra vocês agora minhas reações. Eu já tô na página 262. E, gente, o Walk já sabe quem ela é.
e falou pra ela. Então, vocês não estão entendendo o meu surto, gente. Vocês não estão entendendo. Não estão. Não estão. E eu vou avisando logo. Eu sou surtada, gente. Eu sou surtada. Então, vocês vão ver eu que gritando, entendeu? Então, aos surtos. Gente, fui buscar um leite pra eu beber que eu tô com fome. Eu já tô quase na página 300. Ai. Aqui. E tem aqui meus post-itzinhos. E assim, gente, ele aparenta gostar dela, né? Mas como vocês sabem, a donzela, ela não pode fazer muita coisa, mas eu já tenho spoilers que eles vão fazer. Só ainda não começaram a fazer essas coisas que eles têm que fazer, né? Aí aconteceu meio que um confronto, né? Aconteceu uma guerra, eles foram atacados pelos Vorazes, que é uma espécie de pessoas do mal, que eles se transformam em algo animalesco, né? E aí tiveram esse confronto que foi onde ela foi ajudar, escondida, e ele descobriu ela. Que eu acho que eu não tinha citado isso. E agora o Duque e a Duquesa estavam dando um discurso. E teve uma pessoa no meio dessa multidão que não concorda e chamou o Duque e a Duquesa de mentirosos. Só que eu tô achando muito estranho isso de deuses e tudo mais. E é isso, vou continuar. Gente do céu. Gente, se aparecer a zoada do ventilador, me desculpem, mas tá calor. Hoje é dia 26 de março, tá? E eu vim atualizar vocês. Gente, que capítulo foi esse, cara? Nossa, eu tô em choque, hein? Em choque, gente. Gente, que capítulo foi esse, gente? Pelo amor de Deus, eu tô em choque. Meu Deus, finalmente ela e o Walkie se beijaram, tá? Finalmente. Mas logo após eles se beijarem, aconteceu algo aqui. Meio que uma luta, né? Um confronto. Mas ela deu uma surtada aqui. Ela matou uma pessoa que amei. Mas era só isso que eu queria relatar, gente. Tá muito bom o livro. Realmente ele deu uma animada agora, né? Eu tô na página 432, capítulo 27. Vou começar ele agora. E é isso, gente, que eu queria falar. Eu acho que eu vou terminar esse livro hoje. Tá, é isso. Até daqui a pouco. Beijinho. Aconteceu algo aqui que eu tô tipo, oi? Não tô entendendo mais nada, gente. Finalmente, eu não sei se eu falei, mas finalmente rolou o tcheco, no tcheco do Balaco Tcheco. Que pelo que as pessoas estavam dizendo, eu achei que fosse rolar muito mais cedo. Deixa eu trazer vocês mais pra perto. Eu achei que fosse rolar muito mais cedo. Mas, gente, só veio rolar agora, na página 500 e pouquinho. Então, não entendi. Eu achei que real fosse rolar muito antes. Já estava.
Tá, gente, vamos lá conversar. São que horas, meu Deus? 10h25. São 10h25 da noite e eu terminei o livro agora, tá? Exatamente agora. Vocês acompanharam aí. E, gente, o que falar? O que falar? O que falar desse livro aqui? Eu não tenho palavras, sinceramente. Eu tô sem palavras pra falar sobre esse livro. Eu tinha que ler 300 páginas pra terminar esse livro hoje. Achei que eu fosse terminar de madrugada, que eu não fosse conseguir. Mas eu consegui terminar hoje as 300 páginas que faltava. Tô muito feliz por ter conseguido terminar. Eu vou falar sobre as minhas considerações sem spoiler desse livro, tá? De Sangue e Cinzas, de Jennifer. Tá, é um livro de fantasia, como vocês sabem, publicado pela Galera Record aqui no Brasil. É um livrinho com 667 páginas. É um calhamaçozinho, mas aqui se trata da história da Penélope, não sei, da Pop. Que ela é a donzela e ela precisa fazer uma ascensão. E por ela ser uma donzela, ali o rei, a rainha, o duque, a duquesa, eles acabam proibindo ela de algumas coisas da vida, como beijar, como ter relações sexuais, como passear, como usar roupas sem ser branco. Ela tem que viver com a máscara. Quando estava perto da presença de outras pessoas, ela tem que estar com a máscara, com a túnica, ela tem que se cobrir. Enfim, algumas coisas que a donzela tem que ser obrigada a submeter. Então, até um certo momento, ela sempre foi um pouco mais rebelde, ela sempre fugia e fazia algumas coisas ali. E em um certo momento aparece um guarda pessoal na vida dela que muda um pouco a sua vida. Ela se apaixona por esse guarda, mas no fim descobre que ele realmente não era um guarda, mas eu não vou dizer o que ele realmente era. E aí começa uma história onde vai ter algumas guerras e um amor aqui que vai surgindo. Então, esse livro tem algumas cenas hot. Eu não sei se ele é proibido para maiores de 18 anos, porque aqui na capa não fala. Então eu creio que ele seja para 16 anos, mas eu achei as cenas um pouco assim, sabe? E aqui estão as marcações do livro. Foi surto atrás de surto. Eu surtei bastante nesse livro. Eu amei. Ele vai ficar assim com 5 estrelas e coração de favorito. Teve cenas aqui que eu não esperava. Eu já assisti alguns vlogs onde as pessoas disseram que esperavam alguns plots que aconteceram aqui, que ficaram decepcionados por isso. Mas eu realmente não esperava os plots que aconteceram aqui. Alguns sim, mas outros não. Então, isso me surpreendeu bastante. A donzela é um pouco assim, teimosa. Um pouco não, bastante teimosa. Mas eu entendo em parte.
E em parte eu fico um pouco chateada, porque enfim, quando eu gosto do casal, eu torço para que tudo dê certo e não tenha nada atrapalhando. E os pensamentos dela, por ela ser uma pessoa um pouco teimosa, e também porque ela tá aprendendo algumas coisas agora, porque ela foi crescida por um tipo de pessoa, né, pelos ascendidos, que eles implantavam uma falsa verdade ali na cabeça dela. Então ela foi crescida com aquela verdade, então quando ela conhece a verdade, ela fica um pouco ali teimosa e receosa. Então eu entendo, mas eu espero que o casal continue juntos, né? Vamos descobrir isso no segundo livro quando chegar, e eu pretendo ler para vocês com vocês assim que chegar. Tô bem ansiosa para conhecer mais sobre esse casal, muito ansiosa mesmo, tá? E é isso, gente. Vai ficar assim com 5 estrelas, o coração do favorito. Ele ganhou sim o meu coração. Podemos ver pelos meus surtos, né? Apesar que a After eu tive bastante surto, mas não foi no sentido positivo como esse livro tá sendo. After foi no sentido negativo, mas tudo bem, não tem problema. Mas esse surto é um surto positivo, tá, gente? É um livro de fantasia que eu gostei bastante. Muitas pessoas disseram que ele é muito parado, ele só começa a desenrolar com 60% do livro, e eu não achei isso. Eu entendo as pessoas que acharam, mas eu não concordo. Eu entendo, gente, livros de fantasia sempre é uma série, né, de livros. E o primeiro livro sempre é muito introdutório, então é muito explicativo, é muito introdutório. Então eu entendo as pessoas acharem um pouco parado, mas eu acho que por eu ler tanta fantasia, eu já sei que o primeiro livro sempre é mais introdutório e explicativo, então ele se torna um pouco mais parado. Mas eu não sinto isso, tá? Eu não sinto que o primeiro livro seja parado. Eu tenho certeza que a partir do segundo ele vai ser muito mais agitado do que o primeiro, mas eu entendo que é porque é uma introdução. Você tá conhecendo ali um mundo novo, personagens novos, poderes novos, pessoas novas, estilos diferentes. Então sim, eu entendo ele ser um pouco parado no primeiro livro, por ele ter esse requisito de ser introdutório e ser explicativo demais. Mas não culpa as pessoas acharem ele um pouco parado. Mas eu não achei. Eu achei que ele até que foi bem agitado. Assim, já teve livros mais agitados? Sim, com certeza. Mas eu não acho ele parado assim como as pessoas dizem. Realmente no final ele tem mais um piquezinho ali a mais, mas é porque, pô, ele tá chegando no final do livro, então eu entendo. E é isso, gente, que eu tinha que falar sobre o livro, tá? É favorito, é 5 estrelas, eu amei a leitura, estou ansiosa pelo segundo volume, adorei a escrita da autora, sério mesmo, muito boa, espero muito conhecer vários outros trabalhos dessa autora que ela lançar e que vem aqui pro Brasil. Tô muito ansiosa, né? Principalmente para mais continuações dessa série, porque eu tô apaixonada nesse casal e eu espero muito que eles fiquem juntos, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro, acho que com spoiler, então se vocês não quiserem, pulem um pouquinho, tá? Mas antes, deixa eu dizer pra vocês deixarem um like e se inscrever no canal. E me siga nas minhas redes, pra quem já vai embora agora, tá? Mas pra quem quer saber um pouco do spoiler desse livro, eu vou falar agora. Gente, o que é isso? A Pop, nossa senhora, quando ela encontra o guarda pessoal dela, que na verdade ele dá um nome de Walk, que eu já falei isso pra vocês, mas na verdade ele é o rei das trevas, príncipe das trevas, como ele gosta de ser chamado, mas na verdade ele gosta de ser chamado de Castiel, que é o nome dele, ou Cass. Então, o que é este homem, gente? Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Perfeito, simplesmente perfeito, maravilhoso, sem defeito nenhum. Esse homem é incrível, entendeu? As partes dele são muito boas. Ela é muito teimosa, eles têm uma brigazinha ali de cão e gato, onde eles se gostam, mas acabam não querendo se entregar.
E tem essa parte de que ela é a donzela, então ela ficou muito, nossa, eu não deveria fazer isso por só a donzela, mas ao mesmo tempo ela quer fazer isso. E aí ele respeita muito ela até o momento que acontece. E meu amor, quando acontece, o que é isso, gente? Ah, não, é sem explicação. Eu tô muito apaixonada. Eu fiquei com muito medo dele ser uma pessoa ruim quando do nada quando você vê que ele é o guarda, mas do nada você descobre que ele realmente não é o guarda, o pessoal dele, ele é o rei das trevas, né? E aí você fica com muito medo dele ser ruim, dele não gostar, dele ter realmente enganado ela como ela pensa que ele enganou. Então você fica com aquele receio, mas você vê que não é. É porque como o livro é escrito na visão dela, da Poppy, né? Você fica vendo muitos pensamentos dela. Você não sabe os pensamentos verdadeiros, realmente assim, contado pela visão do Rei das Trevas, né? Pelo Cass. Então a história você vê pela visão da Poppy. Então você fica, às vezes, assim, meio, pô, será que realmente é isso que ela tá dizendo? Que ele não se importou com ela, que ele fez tudo isso só pra conseguir chegar num objetivo que ele queria? Só que aí a gente vê que depois ele descobre que a Poppy, ela não é uma pessoa mortal. Ela é, na verdade, metade mortal e metade Atlante, que é uma das espécies que vive nesse mundo, tá? Assim como tem o lupino, que é uma espécie de lobisomem. Aí tem os ascendidos, tem os descendidos, enfim, gente, muita coisa aqui. E aí ele descobre que ela é metade mortal e metade Atlante, e ele quer voltar para a cidade de Atlântia, que é a cidade onde ele mora, e ele diz que também é a casa dela, porque ele quer se casar com ela, gente. Foi esse o final. Ele quer se casar com ela, assim, do nada. E sendo que depois do que aconteceu ali uma ceninha, e aí ela fica tipo, eu preciso fugir daqui, porque eu não confio mais nele. Ao mesmo tempo eu amo ele, mas eu não confio mais nele, eu não posso confiar mais nele. Ele matou muitas pessoas, sendo que ela também matou várias pessoas. Mas objetivos diferentes, as matanças dela e dele. Só que aí ela acha que as matanças dela, por ser nos objetivos dela, era importante, então não se tornava algo ruim. E as matanças que ele fez no sentido dos objetivos dele, na visão dela, é ruim e tem que, tipo, ela não deve confiar nele. Enfim, gente, há uma coisa muito louca que você passa ali. Sei que ele errou em algumas coisas, em alguns meios, né, alguns caminhos que ele tomou em relação a matar algumas pessoas, mas assim como ela também fez alguns erros e tá tudo bem, tá, gente? As pessoas cometem erros, as pessoas não é perfeita. Então, ela fica o tempo todo, mas eu preciso fugir, não sei o que. Isso me irrita, gente, me irrita. E aí, no final, ele simplesmente diz a frase que eles têm que ir, porque eles vão se casar. Aqui, vou mostrar pra vocês, já que eu tô dando spoiler, vou mostrar pra vocês bem aqui, ó. Nós vamos para casa nos casar. Não é isso? Minha princesa. Isso mesmo. E assim, gente, tudo. Eu tô surtando. Eu sei que eu não contei muito da história aqui no negócio dos spoilers, mas eu queria mostrar meu surto mesmo com esse casal. Mas como eu já falei antes, a história sim vai ficar com 5 estrelas e coração de favorito. Eu adorei muito, muito. Não vou ficar prolongando isso aqui, mas eu amei, adorei. 5 estrelas, tô fazendo 10, né? 5 estrelas, coraçãozinho de favorito. É isso. Acabamos mais um livro, acabamos mais um vlog de leitura. O vlog vai ficando por aqui, tá? A iluminação tá ruim? Sim, porque é só luz artificial, gente. Temos a ring light, temos luz aqui, ó. Temos a luz do quarto, então só tô com luz artificial, então a filmagem não fica das melhores. Mas não tem problema, vocês relevam, né? Então é isso, gente. O vlog vai ficando por aqui. Espero que logo, logo eu venha com mais algum vídeo. Talvez seja outro vlog desse mês.
ainda de março. Já pedi pra vocês curtirem, mas vou pedir de novo, entendeu? Pra vocês não esquecerem. Aqui a gente martela na mesma tecla, fica assim, ó, tá, na mesma tecla, que é pra ninguém esquecer e me dar, entendeu? Então me dê um likezinho, entendeu? Esse botãozinho que fica bem assim, ó, de curtir, aí vocês clicam nele, entendeu? Aí vocês deixam um comentáriozinho aqui embaixo, elogiando a minha beleza, ou falando se você já leu de Sangue Cinzas, ou se você quer ler de Sangue Cinzas, ou qualquer outra coisa, ou me indicar algum livro, ou me perguntar sobre algum livro, o que vocês quiserem, gente. Comentem que eu respondo vocês, tá bom? E quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, obviamente, porque é muito importante para assim aumentar o algoritmo aqui do canal, para o YouTube entender que vocês estão gostando e também passar meu vídeo adiante. E compartilha, gente, com o próximo, entendeu? Compartilha, que assim vocês trazem mais inscritos e ajuda a leitora aqui, sofrida e universitária. Então, gente, quando você vê assim uma leitora universitária, você sabe que é lascada, entendeu? Ainda universitária de direito, gente. Vocês sabem que eu sou lascada da vida, né? Lascada daqui, ó, também. Não tenho um juízo muito certo. Então, me ajudem, né? Vou pagar aí minha terapia. E ativem o sininho de notificações, gente. É um sininho que fica do lado do botão de inscrever-se, que aí assim vocês assinando, assim que eu postar um vídeo, chega notificações pra vocês. E aí vocês correm aqui pra assistir. E aí vocês ficam assistindo o vídeo várias vezes, porque assim aumenta o número de visualizações. O que também é ótimo pro YouTube passar meu vídeo adiante. Então me ajude, entendeu? Vão me seguir nas minhas redes sociais, que é Instagram, Scooby e TikTok. Instagram e Scooby, eu acho que meu arroba é @IngridMalren. E no TikTok é @IngridMalrenVR. Acho que é isso. Mas sempre fica os links aqui embaixo na descrição, tá? Então é só vocês verem a descrição. Sempre fica embaixo de eu deixar o link da Amazon pra vocês comprarem o livro que eu citei no vídeo, que no caso vai ser de Sangue Cinzas. Então logo abaixo fica as minhas redes sociais pra vocês me seguirem lá. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.